a avaliação negativa do governo federal chegou a 88%, segundo a última pesquisa da Genial Quest sobre o mercado. Esse levantamento, divulgado nesta quarta-feira, também apontou que apenas 4% consideram a atual gestão positiva e 8% regular. Segundo o estudo, o principal fator para a má avaliação é a política econômica implementada pelo atual governo, que é tida como errada para 93% dos que responderam a essa pesquisa. Para eles, o Planalto e o Ministério da Fazenda são os principais responsáveis pela crise atual, e o Congresso e o Banco Central os que menos têm culpa. Diante desse cenário, 83% dos participantes dizem acreditar que a economia vai piorar e 13% pensam que vai ficar do mesmo jeito e apenas 4% considerando que haverá melhora. Essa pesquisa foi realizada entre os dias 12 e 17 de março, com 106 entrevistas a membros de integrantes de fundos de investimento, sediados em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Passar essa para o Luiz Felipe Dávila, pesquisa que indica essa avaliação muito negativa do governo, chegando a quase 90%. A gente tem acompanhado, né, Dávila, muitas pesquisas de opinião sendo realizadas nos últimos tempos, em vários setores da sociedade e, neste caso, integrantes do mercado financeiro, economistas e pessoas que trabalham com o mercado financeiro, muito insatisfeitos com o governo, índice chegando a quase 90%. Dávila. Mas isso é óbvio, eu não sei como não é 100%, porque no país que tem a taxa de juro mais alta dos emergentes, que tem recorde de inadimplência, que tem inflação alta e insegurança jurídica, que acontece com uma coisa, você não sabe se o contrato vai valer, eu não sei quem está satisfeito. Aliás, eu fiquei quebrando a cabeça aqui, Canhato, para descobrir quem são esses 12% que acham que está tudo bem. Eu descobri uns 3 nomes aqui. Primeiro, uma empresa, por exemplo, chamada JBS, que na verdade comprou uma empresa quebrada no Nordeste e vai pagá-la com o aumento da conta de luz. Não é uma boa coisa, você compra uma empresa, você não tem que tirar dinheiro do bolso, mas o governo vai lá dar um decretozinho, aumenta a conta de luz para pagar a empresa quebrada. É um negócio que o outro comprou. Talvez os outros sejam essas empreiteiras que, graças a uma decisão monocrática da justiça brasileira, colocou todos os corruptos de volta. Imagina que alívio. Ufa, agora não tenho mais que pagar aquele caminhão de dinheiro. Né? Agora que nos Estados Unidos não tem conversa, lá é justiça, é sério, eu tive que pagar 6 bilhões, mas no Brasil é isso, os corruptos estão todos soltos novamente. E a última categoria, essa é fantástica também, aumentou a nossa conta de luz. Sabe por quê, Canhato? Porque o governo está subsidiando eólicas offshore, no mar, e aí vai pagar com o nosso dinheiro. Então é uma coisa fantástica, exceto esses setores que se beneficiaram de decisões de governo para ter uma reservinha de mercado ou uma verbinha a mais para financiar os seus negócios privados com o nosso dinheiro, o resto é todo mundo se lamentando de um país à deriva que não tem nenhuma perspectiva econômica de crescer de maneira sustentável. Porque crescer distribuindo dinheiro, emitindo dinheiro, isso não é crescimento sustentável. O Brasil precisa rapidamente recuperar uma agenda de volta à competitividade, à produtividade e ao respeito a contratos. Enquanto isso não existir, só picareta ganha dinheiro no país. A avaliação negativa do governo tem crescido de forma acentuada nos mais diferentes setores e segmentos da sociedade. A gente tem, inclusive, repercutido aqui na nossa programação. Você, Mota, último levantamento, 88% do mercado avalia essa atual administração de forma negativa. Agora, talvez parte desses insatisfeitos tenha votado, inclusive, no então candidato Lula, possivelmente, né? Assim, você estraga o meu comentário, Canhato. O duro? Então pensamos igual. Eu vou começar perguntando quem é o mercado. O mercado somos todos nós, né? Todos que somos consumidores, compramos, vendemos, ganhamos dinheiro, poupamos, investimos, mas essa pesquisa
Foi feita apenas com profissionais do mercado financeiro, gestores, economistas, analistas, tomadores de decisão de fundos de investimento do eixo Rio-São Paulo. E aí eu não consigo me esquecer que algumas das cabeças mais famosas dessa turma apoiaram o projeto político que está na nossa frente. Parece que havia uma esperança de que dessa vez seria diferente. Embora muita gente, inclusive nós aqui, apontássemos que pelo discurso, bastava ver os discursos que foram feitos na campanha, e você já concluía que tudo seria igual. Então, eu fico surpreso, porque tem gente aí nessa pesquisa, muita gente, que plantou milho e agora esperava colher tomate. Pois é, inclusive, Mota, quando você mencionou isso, eu lembrei de um ex-presidente do Banco Central que, à época da eleição, se manifestou favoravelmente à candidatura do atual presidente. Mas depois das primeiras medidas, ele já eleito naturalmente, depois das primeiras medidas tomadas, ele deu a seguinte declaração: eu estou preocupado com o que está por vir. Enfim, claro que fizeram muitos memes em relação a essa declaração. Mas você, Beraldo, 88% do mercado insatisfeitos ou avaliando de forma negativa a atual administração. Acho que, Neto, assim, a gente fica realmente surpreso dessas pessoas que atuam no dia a dia estarem encontrando motivos para que 10% avaliem de forma não negativa, não vou nem dizer positiva, mas não negativa, porque qualquer um de nós aqui, a nossa audiência, se a gente olhar no nosso universo, nosso entorno, eu fico curioso em saber se alguém está vendo geração de empregos, se os amigos ou você próprio está tendo novas oportunidades de mudar de emprego para ganhar mais, se você está vendo oportunidade de comprar uma casa, de melhorar de vida, de tirar férias com a família no exterior. Nada disso é realidade, Canhato. 80% das famílias brasileiras endividadas. A inadimplência subindo na velocidade da luz, porque é simplesmente impossível pagar dívidas no Brasil. As pessoas estão quebradas. Essa é a realidade. E enquanto o pouco dinheiro que entra é gasto para pagar imposto e juros, ainda tem o custo de vida aumentando. O ovo, o café, a carne, por aí vai. Não tem nenhuma boa notícia. Se olharmos para o que o governo está fazendo hoje que possa produzir um resultado positivo no futuro, inexiste. As contas públicas continuarão desequilibradas. Os privilégios seguirão mantidos. As duras medidas necessárias, essenciais, para que o Brasil sobreviva, não serão tomadas. Governo inchado e ineficiente, produzindo uma mão de obra cada vez menos produtiva, o governo, através das suas medidas eleitoreiras e populistas, desestimulando o trabalho, e aí comemora baixas taxas de desemprego. Sai às ruas para ver se essa é a realidade. A gente sabe que não é. As pessoas estão se contentando com migalhas. É a migalha do Bolsa Família, é um bico aqui, outro semana que vem, eu vou vivendo. Essa é a mentalidade. O mundo acontece, se desenvolve, concorrência pegando, Estados Unidos brigando com a Europa, com a China, o comércio do mundo aí se reposicionando, a Argentina, vizinha, fazendo o dever de casa, crescendo, tentando estabelecer relações bilaterais com os Estados Unidos para ter uma situação favorável no comércio. O que o Brasil está fazendo, Caniato? Discutindo com a China para entregar a nossa infraestrutura estratégica na mão dos chineses. É isso que a gente está fazendo. Então não há nenhuma chance do Brasil melhorar. Não há nenhuma chance do Brasil dar certo com o atual modelo. O que nos resta é esperar
1º de janeiro de 2027. Pois é, achei engraçado que o Júnior Moura escreveu: Caniato, dê nome aos bois. O ex-presidente do Banco Central que apoiou o atual governo e depois falou a célebre frase foi Henrique Meirelles. Não foi, viu, Júnior? Não foi. Não foi. Eu, vou ser muito educado, não vou expor uma figura que é muito conhecida, inclusive, no mercado. Mas não foi Henrique Meirelles, quero deixar claro aqui. Mas, Dávila, também em razão dessa má avaliação, o governo entendia que o problema era a comunicação, né? E aí promoveu aquela troca, tirou o Pimenta, chamou o Sidônio para se comunicar de uma maneira diferente. Porém, os levantamentos continuam sendo feitos e a avaliação negativa perdura. Essa, como explicou bem o Mota, com pessoas que integram o mercado financeiro, sobretudo. Mas a gente poderia amplificar e trazer a percepção de outros setores e segmentos, né? E a gente tem trazido semanalmente aqui índices, levantamentos divulgados pelo IBGE ou por outros institutos que apontam um cenário muito difícil. E assim, é preciso olhar para os próximos meses e a gente deve abrir o jogo, inclusive, para quem nos acompanha. Alguma chance desse cenário mudar? Uma reversão, um cavalo de pau, alguma bala de prata? Tem alguma chance da situação melhorar, Dávila? Infelizmente não, Caniato. Aliás, começa com o diagnóstico errado do governo. Quando o governo acha que o problema é o mensageiro e não a mensagem, já começa errado aí, porque a mensagem é que está errada, não é o mensageiro. E qual é essa mensagem? A mensagem que este é um governo que acredita que vai fazer a economia crescer jorrando mais dinheiro no mercado, distribuindo mais dinheiro e se endividando mais para transformar esse dinheiro nas mãos das pessoas em consumo. Só que tem um grande problema. Quando você faz a maquininha do dinheiro trabalhar e você despeja dinheiro no mercado e a produtividade não cresce, o que aumenta é a inflação, não é o consumo. E é isso que está vivendo no Brasil. E a única forma de conter essa doença é a redução do gasto público, é cortar os desperdícios, subsídios, privilégios, supersalários, é fazer a lição de casa, justamente como a nossa vizinha Argentina fez. Javier Milei cortou 4% do PIB, não foi 4% do orçamento, 4% do PIB. E foi esse corte duro que permitiu a Argentina voltar a ter superávit, a Argentina voltar a crescer e a Argentina voltar a ser novamente um país que dá esperança ao seu povo de que agora é para valer. O peronismo está sepultado e a Argentina está num novo amanhã. O Brasil está muito longe disso. O governo ainda acredita nesta fórmula fracassada do governo Dilma Rousseff, que só trouxe baixo crescimento, taxa de juros elevada, inadimplência recorde e alto desemprego. Pois é, e diante das últimas medidas que foram tomadas e as sinalizações também de integrantes do governo federal, dificilmente a gente vai observar algum tipo de mudança, né, Mota? É assim, dá para considerar que é reta final, inclusive, dessa gestão. Se a gente desconta o período de campanha e o processo eleitoral propriamente, a gente está falando de pouco mais de um ano de administração. Não dá para fazer muito milagre, mas vão fazer o quê? Pisar no acelerador de olho na campanha eleitoral para 26, é mais ou menos por aí? Caniato, eu não sei quem foi que disse essa frase, não sei se foi Ludwig von Mises, se foi Ronald Reagan, Milton Friedman, que disse que o bem que o governo pode fazer é limitado, mas o mal que o governo pode fazer é ilimitado. Eu confesso que eu fico até com medo de chamar esse tempo que falta de reta final. O grande problema que o Brasil enfrenta hoje é o fato de que colocou no poder pessoas que têm uma visão do mundo parada na década de 1980. É a visão de um Estado que se mete em tudo. O Estado que é o motor da economia. O Estado que decide quais são os nossos direitos e quando nós vamos poder exercê-los. Essa é uma visão completamente errada.
Não há nada possível dentro de uma visão como essa. A questão é que essa visão, Caniato, ela não é só uma visão do governo hoje, ela é uma visão do Estado brasileiro. E para mudar essa visão é preciso muito mais do que vencer eleições. É preciso mudar a forma com a qual as pessoas pensam. Esse é o grande desafio para o Brasil.